Não havia romance nas terras do norte, apenas pedra fria, linhagens em declínio e necessidade brutal. Quando o rei Cormac reivindicou Maeve, não foi por amor. Ele sentiu o cheiro de desespero. Ela sentiu o cheiro de uma jaula. O tratado de paz entre suas alcateias foi assinado com cinzas e sangue de lobo. Ele se inclinou, seu hálito cheirando a geada e ferro enferrujado, e sussurrou os termos de sua rendição. Esta é uma história de sobrevivência, de dentes e do que acontece quando o monstro demanda um herdeiro. A lama no refúgio dos carvalhos era espessa, agarrando-se às botas dos homens como argila molhada. Choveu por 3 dias seguidos. O pátio da casa ancestral de Maeve virou um chiqueiro de porco abatido. O céu pairava baixo, um roxo ferido pelo crepúsculo que se aproximava. Maeve estava nos degraus de madeira da fortaleza. A madeira estava escorregadia. Seu vestido de linho, tingido de um azul barato e desbotado, não oferecia proteção contra o vento cortante que descia dos penhascos. Ela não tremeu. Ela travou os joelhos, cravando os dedos descalços nas tábuas úmidas dentro de seus sapatos finos de couro. Se ela tremesse, seu pai veria. Se ela tremesse, a alcateia invasora sentiria seu medo. Eles já estavam aqui. Os cavaleiros de Cormac não se anunciavam com trombetas ou estandartes. Eles chegavam como uma frente de tempo. 30 homens em enormes e peludos corcéis. Suas armaduras eram de um ferro fosco e surrado, não polido para desfiles, mas lubrificado para a guerra. À frente deles estava Cormac, o rei alfa da Fortaleza de Ferro. Ele desceu de sua montaria. O chão pareceu tremer, embora provavelmente fosse apenas a respiração coletiva contida da alcateia moribunda de Maeve. Tobias, seu pai, deu um passo à frente. Ele era um homem pequeno agora, esvaziado por 3 invernos de fome e 2 escaramuças perdidas com os renegados do sul. Ele segurava um baú de madeira nas mãos, o último de sua prata. O dote oficial da noiva, ou melhor, a taxa de rendição. Cormac, disse Tobias. Sua voz falhou. Ele pigarreou e tentou novamente. Meu rei. Cormac não olhou para o baú. Ele olhou para a lama, depois para o telhado de palha podre da fortaleza, e finalmente seu olhar se fixou nos degraus. Em Maeve, seus olhos eram da cor de ardósia. Não havia calor neles, nem o brilho predatório de um vilão de conto de fadas. Apenas a avaliação fria e calculista de um homem comprando gado em um mercado de inverno. Ele era enorme, construído como uma muralha de fortaleza, envolto em uma pesada pele de urso que tornava seus ombros impossivelmente largos. Uma cicatriz irregular cortava a barba por fazer em sua mandíbula esquerda, puxando sua boca para um leve desdém perpétuo. Fique com a prata, Tobias! A voz de Cormac era um rugido baixo que vibrava no peito de Maeve. Uma frequência projetada pela natureza para fazer lobos menores exporem suas gargantas. Seu povo precisará dela para comprar grãos. Eles parecem cadáveres ambulantes, Tobias corou, seu aperto se intensificando na caixa. O tratado. O tratado exige uma ômega em idade de procriação da linhagem de sangue alfa. Cormac deu um passo lento e deliberado em direção às escadas, suas botas pesadas sugando a lama. Ela é a única que resta? Minha filha mais velha, Maeve, disse Tobias, afastando-se. Ele não olhou para trás, para ela. Ele não conseguia. Cormac parou na base dos degraus. Ele estava perto o suficiente agora para que Maeve pudesse sentir seu cheiro. Agulhas de pinheiro, terra molhada e o cheiro metálico e forte de sangue fresco. Ele não se dera ao trabalho de se lavar antes de vir buscar seu prêmio. Venha aqui, comandou Cormac. Não foi um grito. Foi uma declaração de inevitabilidade. Os pulmões de Maeve ardiam. Seu instinto, a profunda fiação primal de uma ômega, enfrentando um alfa dominante, gritava para que ela caísse de joelhos, para expor seu pescoço, para se submeter. Ela mordeu o interior da bochecha até sentir o gosto de cobre. Lentamente, ela desceu os 3 degraus de madeira. A lama engoliu seus sapatos finos imediatamente. Ela parou a um braço de distância dele. Ela manteve o queixo nivelado. Ela não olharia para cima, para os olhos dele, mas também não olharia para suas botas. Ela fixou o olhar no fecho de ferro de sua capa. Cormac estendeu a mão.
Sua mão era enorme. Os nós dos dedos estavam rachados e calejados. Ele não tocou seu rosto com delicadeza. Ele agarrou sua mandíbula, seu aperto firme, inflexível, e inclinou sua cabeça para cima. Ela se encolheu. Ela não conseguiu evitar. Seu polegar roçou a pele logo abaixo de sua orelha, encontrando o pulso rápido e frenético martelando em seu pescoço. Ele a segurou ali por um longo momento. Ele estava perto o suficiente para que ela pudesse ver as partículas de sílex em seus olhos cinzentos. Ele estava procurando por algo. Fraqueza, talvez. Ou doença. Você está magra, ele murmurou, soltando a mão. Estamos todos magros, meu rei, disse Maeve. Sua voz estava rouca. Era a primeira vez que ela falava o dia todo. Cormarmac soltou uma exalação curta e sem humor. Pegue suas coisas. Partimos antes que o sol se ponha completamente. As estradas viram gelo no escuro. Ela não tem coisas. Tobias interveio rapidamente. Tudo o que ela precisa. Certamente o rei pode fornecer. Cormarmac finalmente olhou para Tobias. O desprezo era evidente. Você vende sua filha para salvar sua própria pele. E nem mesmo a envia com uma capa de inverno. Você me enoja, velho. Ele soltou a pesada pele de urso de seus ombros. Com um puxão brusco, ele a jogou sobre Maeve. O peso quase a fez dobrar os joelhos. A pele a engoliu por inteiro, cheirando esmagadoramente a ele. Almíscar, fumaça e pura dominância não filtrada. Era sufocante. Era uma marca. Montem. Cormarmac latiu para seus homens. Ele não ofereceu a mão a Maeve. Ele virou as costas para ela e caminhou até seu cavalo. Maeve olhou para seu pai. Tobias manteve os olhos na lama. Não houve despedidas, nem abraços chorosos. Ela era uma moeda, e acabara de ser gasta. Juntando as bordas pesadas da pele, ela caminhou com dificuldade pela lama em direção à fila de cavalos, deixando o único lar que já conhecera sem um único olhar para trás. A viagem para a Fortaleza de Ferro levou 2 dias. Maeve passou o tempo amarrada à sela de um cavalo de carga, cercada por homens silenciosos e fortemente armados. Eles não falaram com ela. Eles não olharam para ela. Para eles, ela era um pacote. Frágil, talvez, mas no final, apenas uma carga pertencente ao rei. Cormarmac cavalgava na frente, uma sombra imóvel contra a paisagem desolada e coberta de neve. Ele nunca olhou para trás. Quando as torres de pedra negra da Fortaleza de Ferro finalmente perfuraram o horizonte, Maeve sentiu um pavor frio se instalar em seu estômago, mais pesado que o mingau que lhe deram naquela manhã. A fortaleza não foi construída para o conforto. Foi construída na encosta de uma montanha irregular, com suas paredes espessas e sem janelas nos níveis inferiores. Parecia uma prisão. Eles passaram pelo rastrilho de ferro enquanto os sinos da noite soavam. O pátio aqui era pavimentado com paralelepípedos, limpos de neve. Ajudantes de estábulo correram para pegar os cavalos. Cormarmac desmontou e caminhou em direção às portas principais. Gideon, ele chamou por cima do ombro. Um homem alto com um nariz com cicatriz e uma orelha faltando correu para a frente. Meu rei, leve-a para meus aposentos. Mande acender as lareiras. Diga às cozinhas para enviarem carne. Carne de verdade, não a gororoba que comemos na estrada. Cormarmac nem mesmo parou enquanto latia as ordens. Ele desapareceu na penumbra do grande salão. Gideon se virou para Maeve. Ele não era cruel, mas seu rosto estava marcado por uma carranca permanente. Vamos, garota, desça do cavalo. Maeve desceu com dificuldade, suas pernas dormentes e trêmulas pelos dias na cela. Ela apertou a pele de urso gigante de Cormarmac firmemente ao seu redor. Gideon a guiou por um labirinto de corredores de pedra. O ar lá dentro era úmido e cheirava a fumaça de madeira, gordura assada e corpos não lavados. Tapeçarias pendiam nas paredes, mas estavam desbotadas, retratando caçadas sangrentas e gargantas rasgadas. Eles subiram uma escada em espiral que parecia não ter fim. Finalmente, Gideon parou diante de uma pesada porta de carvalho com ferragens de ferro. Ele a empurrou. O quarto do rei era vasto e surpreendentemente esparso. Uma enorme cama de 4 colunas dominava o centro, coberta com peles grossas. Uma lareira de pedra ocupava uma parede inteira, onde um fogo recém-aceso lutava para pegar nos troncos grossos.
Uma mesa de madeira com cicatrizes e duas cadeiras ficavam perto de uma janela estreita de chumbo. Era isso. Sem ouro, sem seda, sem luxos. Espere aqui, disse Gideon, fechando a porta atrás de si. A fechadura clicou. Maeve ficou no centro da sala. O pânico, frio e agudo, finalmente começou a subir por sua garganta. Ela caminhou até a janela. Tinha grades. Ela foi até a lareira e estendeu as mãos congeladas para as chamas fracas. Ela era um sacrifício. A alcateia da Fortaleza de Ferro havia sofrido pesadas perdas em uma guerra recente com humanos a leste. Sua população de ômegas havia sido dizimada por uma peste 3 anos antes. Cormarmac precisava de herdeiros, herdeiros fortes de sangue alfa para garantir sua linhagem e acalmar as facções dissidentes dentro de suas próprias fileiras. Tobias havia trocado o útero dela por proteção. Uma hora se passou, a porta se destrancou. Maeve se virou bruscamente, suas costas batendo na cornija de pedra da lareira. Cormarmac entrou. Ele havia tirado sua cota de malha e as pesadas roupas de couro. Ele usava calças escuras simples e uma camisa de linho desamarrada no colarinho. Ele parecia exausto. As linhas profundas ao redor de sua boca eram pronunciadas à luz bruxuleante da lareira. Ele carregava uma bandeja de madeira com uma ave assada, um pedaço de pão escuro e uma caneca de cerveja. Ele chutou a porta para fechá-la, colocou a bandeja na mesa e olhou para ela. Coma, ele disse. Maeve não se moveu. Seu coração batia tão forte que ela pensou que poderia quebrar suas costelas. Cormarmac suspirou, um som áspero e abrasivo. Ele caminhou até a mesa, arrancou uma perna da ave e a jogou em um prato de madeira. Eu não vou pedir 2 vezes. Você é pele e osso. Uma loba faminta não pode carregar um filhote forte. A brutalidade daquilo a atingiu como um golpe físico. Não havia pretensão, nenhuma tentativa de suavizar a realidade. Ela caminhou lentamente até a mesa. Ela não se sentou. Ela pegou a carne nas mãos. Estava quente, pingando gordura. Apesar de seu terror, seu estômago se contraiu violentamente com o cheiro. Ela deu uma mordida. Era a melhor coisa que ela havia provado em meses. Ela mastigou mecanicamente, seus olhos fixos no rosto dele. Cormarmac serviu uma caneca de cerveja e a bebeu de um só gole longo. Ele limpou a boca com as costas da mão. Ele se encostou na pesada mesa de carvalho, observando-a comer. Você está apavorada, ele afirmou. Não era uma pergunta. Estou em uma jaula, Maeve respondeu, as palavras escapando antes que ela pudesse detê-las. Cormarmac soltou uma risada baixa e seca. Sim, você está, mas é uma jaula quente, e você não vai passar fome aqui. Ele se afastou da mesa e diminuiu a distância entre eles. Maeve congelou, a carne meio comida escorregando de seus dedos para o prato. Ele se erguia sobre ela. O calor que irradiava de seu corpo era imenso. Ele estendeu a mão e pegou a borda da pele de urso que ela ainda segurava em seus ombros. Tire isso, ele murmurou. Você está dentro de casa agora. Os dedos de Maeve estavam rígidos. Ela se atrapalhou com o fecho. Ele não a ajudou. Ele a observou lutar, seu rosto uma máscara indecifrável. Finalmente, a pele pesada caiu no chão, deixando-a em seu vestido de linho fino e sujo. Cormarmac a olhou de cima a baixo. Não era um olhar de luxúria. Era uma inspeção. Eu não conheço você, Maeve do Refúgio dos Carvalhos. Ele disse, sua voz baixando uma oitava, a ressonância alfa vibrando pela sala de pedra. E não me importo de conhecer. Não preciso de uma esposa. Não preciso de uma companheira. Minha alcateia está se fragmentando. Os anciãos sussurram que minha linhagem morre comigo. Ele se aproximou. Seu peito roçou o dela. Maeve parou de respirar completamente. Ele se inclinou, sua boca a meros centímetros de sua orelha. Seu hálito era quente. Eu não espero que você me ame. Não espero que você se submeta de bom grado em seu coração. Mas nesta sala e nesta cama, você vai ceder. Sua mão subiu, dedos calejados envolvendo a parte de trás de seu pescoço, segurando-a firmemente no lugar. Seu corpo é meu até que eu tenha meus filhos. Ele rosnou, a vibração afundando em seus ossos. Dê-me 2 herdeiros homens, e você pode viver o resto de seus dias na ala leste, intocada e rica. Fale ou lute comigo, e eu vou quebrar você. Ele não esperou que ela concordasse.
Ele não precisava de seu consentimento. Ele a virou e apagou a vela na mesa, mergulhando a sala no brilho laranja e fraco do fogo moribundo. Maeve acordou com o cheiro de cinzas e suor velho. A cama estava vazia. As peles ao lado dela estavam frias. Ela ficou perfeitamente imóvel, olhando para o pesado dossel de madeira. Cada músculo de seu corpo doía. Suas coxas pareciam machucadas. Seus pulsos doloridos onde ele os havia prendido no colchão. Não houve crueldade em seu toque, mas também não houve ternura. Foi a execução de um dever, metódico, vigoroso e terrivelmente silencioso. Ele não lhe dirigiu uma palavra depois de apagar a vela. Ele simplesmente pegou o que havia comprado. Ela se sentou, arrastando o pesado cobertor de pele de lobo sobre o peito nu. O fogo havia morrido completamente. O quarto estava congelando. O gelo cobria as bordas da estreita vidraça da janela. Uma batida forte soou na pesada porta de carvalho. Antes que Maeve pudesse responder, a fechadura se abriu. Uma mulher entrou. Ela era mais velha, talvez em seu 50º inverno, seu cabelo grisalho, trançado firmemente contra o couro cabeludo. Ela usava um vestido de lã pesado, prático e sem adornos. Ela carregava uma bacia de ferro fumegante nas mãos e uma pilha de roupas dobradas sobre um braço. A mulher não olhou para a cama imediatamente. Ela caminhou até a pequena mesa, colocou a bacia e começou a arrumar as roupas. "Eu sou Ana", disse a mulher. Sua voz era como pedras se moendo. "Chefe da equipe doméstica. O rei está em conselho. Ele não retornará até o anoitecer." Maeve engoliu em seco. Sua garganta estava incrivelmente seca. "Água", ela sussurrou. Ana serviu um copo de um jarro de barro e caminhou até a cama. Ela finalmente olhou para Maeve. Seus olhos escuros percorreram o cabelo emaranhado de Maeve, as manchas escuras sob seus olhos e o hematoma roxo que já florescia em sua clavícula, onde o aperto de Cormac havia sido muito forte. Ana não ofereceu um sorriso simpático. Ela entregou o copo. "Beba, depois se lave. Você cheira a medo e ciúme. É indecente." Maeve pegou o copo, suas mãos tremendo levemente, e bebeu. A água estava gelada e arranhou sua garganta, mas ajudou. "Há roupas limpas." Ana continuou, virando as costas para dar a Maeve um mínimo de privacidade. Ou talvez apenas dispensando-a completamente. "Roupas debaixo de lã, uma camisa de linho adequada e um vestido grosso. Você usará as cores da Fortaleza de Ferro agora, cinza escuro e vermelho sangue. Descarte esses trapos com que chegou." Maeve afastou as peles e se levantou. O ar frio atingiu sua pele nua como um tapa. Ela caminhou até a bacia. A água estava quente, cheirando levemente a sabão de lexívia. Ela se esfregou violentamente, tentando lavar o cheiro dele, o almíscar pesado de pinho e ferro que parecia ter se infiltrado em seus poros. Foi inútil. O cheiro dele estava estampado nela. Ela se vestiu rapidamente. As roupas eram pesadas, práticas e incrivelmente quentes. Elas serviam razoavelmente bem, claramente feitas para uma mulher de sua altura, embora um pouco largas em suas costelas. "Quando estiver decente, você virá para o grande salão", disse Ana, movendo-se em direção à porta. "Você precisa comer e a alcateia vai querer vê-la." "Me ver?" Maeve perguntou, seus dedos parando nos laços do vestido cinza escuro. Ana parou com a mão na argola de ferro da porta. Ela olhou para trás, sua expressão indecifrável. "Eles querem ver o receptáculo pelo qual o rei pagou tão caro." "Não espere uma recepção calorosa, garota. Para eles, você é uma forasteira de uma linhagem fraca. Você está aqui para fazer um trabalho. Até que sua barriga cresça, você não passa de uma despesa." Ana saiu e fechou a porta, deixando-a destrancada desta vez. Maeve ficou na sala silenciosa. Ela caminhou até a janela estreita e olhou para fora. Abaixo, o pátio estava movimentado. Homens carregando madeira, mulheres carregando cestos de vegetais de raiz, guardas de prontidão com lanças. Eles eram uma alcateia forte, bem alimentada, disciplinada. Ela colocou a mão contra o vidro gelado. "Seu corpo é meu até que eu tenha meus filhos." As palavras dele ecoaram em sua cabeça. Ela fechou os olhos. Ela era uma ômega, mas não era um cão. Seu pai havia quebrado seu espírito ao vendê-la.
E Cormar Mac pensava que poderia possuir seu corpo através da força e de um contrato. Maeve abriu os olhos. O céu, cinza ardósia, a encarava de volta. Ela sobreviveria a isso. Ela comeria a carne deles. Ela usaria a lã pesada deles e ela suportaria a cama do rei. Deixe que pensem que ela é um receptáculo. Deixe que pensem que ela é uma coisa quebrada, comprada por algumas moedas de prata e uma promessa de proteção. Ela aprenderia o layout desta prisão. Ela aprenderia quem odiava o rei e quem o temia. Ela se afastou da janela, puxando o pesado chale vermelho firmemente em volta dos ombros. Ela caminhou até a pesada porta de carvalho, empurrou-a e saiu para o corredor de pedra escura. Era hora de conhecer sua nova jaula. O grande salão da fortaleza de ferro cheirava a carne assada, cães molhados e o cheiro azedo de cerveja. Era um espaço cavernoso, o teto abobadado perdido em uma névoa de fumaça de madeira presa. Longas mesas de madeira se estendiam pelas lajes de pedra, lotadas de homens e mulheres devorando sua refeição matinal. O barulho era uma coisa física. Era o som de 100 conversas, o tilintar de pratos de madeira e o ocasional rosnado agudo de uma disputa, rapidamente resolvida com dentes à mostra. Maeve ficou na entrada em arco. Ana a deixara ali, uma dispensa silenciosa. Por um longo momento, ninguém notou a ômega na entrada. Maeve respirou fundo. O ar tinha um gosto pesado, saturado com o almíscar territorial agressivo de lobos alfa e beta. Ela alisou a frente de seu pesado vestido de lã vermelho. Ela se sentia como uma gota de sangue em um campo de pedra cinzenta. Ela deu um passo à frente. Seu sapato de couro raspou ruidosamente contra a laje de pedra. A mesa mais próxima ficou em silêncio. O silêncio se espalhou como uma bebida derramada, rolando para fora em uma onda até atingir a mesa principal na extremidade do salão. Garfos pararam a meio caminho da boca. Chifres de cerveja foram abaixados. Centenas de olhos se viraram para fixar nela. Eles não a olharam com admiração. Eles a olharam da mesma forma que um açougueiro olha para um pedaço de carne. Eles estavam calculando seu valor. Eles estavam procurando pelo sangue fraco e moribundo do refúgio dos carvalhos na postura de seus ombros. Na mesa principal, sentado em uma cadeira esculpida em carvalho enegrecido, estava Cormar Mac. Ele já estava em profunda conversa com Gideon e um homem mais velho de cabelos grisalhos com uma manca severa. Cormar Mac não parou de falar enquanto o salão se aquietava. Ele nem mesmo olhou para cima. Ele deixou o silêncio se estender, forçando Maeve a navegar pela hostilidade sozinha. Era um teste. Tudo na Fortaleza de Ferro era um teste. Maeve manteve o queixo paralelo ao chão. Ela não se apressou. Ela caminhou pelo corredor central entre as longas mesas. Um jovem alfa, com o rosto corado pela cerveja matinal e o peito largo sob uma túnica de couro, recostou-se em seu banco, bloqueando seu caminho. O nome dele, ela aprenderia mais tarde, era Thain, Refúgio dos Carvalhos. Thain zombou, alto o suficiente para o eco se espalhar. Pensei que o rei tinha comprado uma reprodutora, não um esqueleto. Ela tem carne suficiente para sobreviver a um parto de inverno. Algumas risadas baixas e cruéis ondularam pelas mesas mais próximas. Maeve parou. Ela olhou para Thain. Seu coração martelava contra suas costelas como um pássaro preso, mas seu rosto permaneceu uma máscara de gelo esculpido. Eu tenho carne suficiente para sobreviver à fome do meu pai e ossos suficientes para entrar em um salão cheio de estranhos sem tremer. Maeve disse. Sua voz não era alta, mas o silêncio da sala me carregou perfeitamente. Você pode dizer o mesmo? Ou você sempre precisa de uma multidão para ajudá-lo a latir para mulheres? As risadas morreram instantaneamente. Os olhos de Thain brilharam com um perigoso âmbar sólido, o lobo subindo à superfície, desafiado por uma casta inferior. Ele começou a se levantar, sua mão caindo para a faca de caça em seu cinto. Thain. A palavra foi um estrondo sísmico baixo. Veio da mesa principal. Cormar Mac finalmente estava olhando para eles. Ele não havia levantado a voz, mas o peso puro de seu tom prendeu Thain ao banco. O jovem alfa congelou, seus olhos se voltando para o rei. Ele expôs sua garganta em um movimento rápido e brusco de submissão e sentou-se novamente, puxando as pernas para fora do corredor. Os olhos cinza ardósia de Cormar Mac se voltaram para Maeve.
Não havia aprovação em seu olhar. Não havia defesa. Ele simplesmente apontou um dedo com cicatriz para um assento vazio na extremidade de sua própria mesa. Era o assento de menor honra, mas era na mesa principal. Maeve terminou sua caminhada. Ela se sentou. A madeira da cadeira era dura e fria. Um servo imediatamente bateu um prato de madeira na frente dela, carregado com fatias grossas de porco salgado e pão de aveia pesado. À sua esquerda sentava-se uma mulher idosa com olhos leitosos e cegos e pele como couro curtido. Ela estava rasgando um pedaço de pão com dedos nodosos. Você tem uma língua afiada para uma coisa comprada, a velha resmungou sem virar a cabeça. Eu tenho uma língua, Maeve respondeu pegando seu garfo. O preço pago por mim não incluiu sua remoção. A velha soltou um chiado seco e ruidoso que poderia ter sido uma risada. Eu sou Beatrice. Eu dei à luz o pai do rei. Eu conheço as linhagens de cada lobo, dos penhascos à costa sul. Beatrice virou seus olhos cegos para Maeve, inclinando-se para perto. Ela cheirava a ervas secas e poeira velha. O sangue do refúgio dos carvalhos é teimoso, mas é fraco. Se você não estiver grávida do filho dele até a primeira neve, eles vão te despedaçar. Começando com Thane, Maeve olhou para seu prato. O porco salgado de repente parecia cinza. Então eu sugiro, Maeve disse baixinho, cortando a carne com uma faca de ferro cega, que eu coma. Cormac a observava do centro da mesa. Ele tomou um gole lento de sua pesada caneca de ferro, seus olhos acompanhando a maneira firme e mecânica como ela mastigava sua comida. Ele havia trazido uma brasa moribunda para sua casa de pedra. Ele estava esperando para ver se ela pegaria fogo ou simplesmente se transformaria em pó. A primeira neve caiu 3 semanas depois. Não caiu em flocos suaves. Veio com força, horizontalmente, uma lâmina branca de gelo rasgando a montanha, selando a fortaleza de ferro do mundo. Com a neve veio a realidade dura e monótona da existência de Maeve. Seus dias eram passados nos quartos sufocantes e cheios de fumaça dos níveis superiores da fortaleza. Ana a mantinha ocupada com a equipe doméstica, remendando lãs pesadas, moendo raízes medicinais amargas em um morteiro de pedra, inventariando os estoques de grãos em declínio. Maeve trabalhava em silêncio. Ela não reclamava. Ela aprendeu os ritmos da alcateia. Ela aprendeu que Gideon era ferozmente leal, mas carecia de imaginação. Ela aprendeu que Thane era ambicioso e imprudente. E ela aprendeu que os anciãos, liderados por Beatrice, acompanhavam cada movimento seu, esperando que o cheiro de gravidez florescesse em sua pele. Suas noites eram um tipo diferente de trabalho. Cormac vinha para o quarto tarde, sempre tarde. O fogo estaria baixo, lançando sombras longas e frenéticas contra as paredes de pedra. Ele se despia de suas pesadas roupas de couro, cheirando a geada, cavalos e o cheiro metálico de sangue seco das intermináveis patrulhas de fronteira que mantinham os lobos renegados à distância. Ele não era cruel, mas era implacavelmente eficiente. A intimidade deles era uma transação negociada no escuro. Vire-se, ele murmurava, suas mãos pesadas guiando seus quadris. Maeve obedecia. Ela fechava os olhos, agarrando as peles grossas da cama, e desvinculava sua mente de seu corpo. Ela imaginava o rio congelado de volta no refúgio dos carvalhos. Ela imaginava o som do gelo quebrando. Ela imaginava qualquer coisa, menos o peso esmagador do rei Alfa prendendo-a no colchão, reivindicando seu direito com força rítmica e contundente. Ele nunca a beijou. Ela nunca o tocou fora da necessidade. Quando terminava, ele rolava para o lado de costas largas para ela e caía em um sono profundo e exausto. Maeve ficava acordada, ouvindo o vento gritar contra as barras de ferro da janela, imaginando se uma criança estava criando raízes na escuridão de seu útero. Ela se sentia como um campo sendo arado com uma lâmina de ferro. Mas uma noite, no final de novembro, a rotina se quebrou. A porta do quarto não se abriu até bem depois da meia-noite. Quando se abriu, foi com um estrondo violento. Maeve sentou-se de repente, agarrando as peles ao peito. Cormac entrou cambaleando no quarto. Ele não se preocupou em fechar a porta. Ele se apoiou pesadamente na parede de pedra, sua respiração saindo em arquejos irregulares e úmidos. O lado esquerdo de seu corpo estava encharcado. Mesmo na luz fraca do fogo moribundo, Maeve podia ver que não era água. Era sangue,
preto e espesso. Ele deu um passo à frente e seu joelho cedeu. Ele atingiu o assoalho de madeira com um baque surdo, um gemido baixo escapando de seus dentes cerrados. Maeve não pensou. O instinto forjado nos corredores famintos e desesperados do refúgio dos carvalhos superou seu medo. Ela jogou as peles para um lado e disse: seus pés descalços atingindo o chão de pedra gelado, e correu para ele. Cormac, ela disse, sua voz afiada. Ela caiu de joelhos ao lado dele. Ele estava segurando seu lado. Um enorme rasgo em sua armadura de couro fervido revelava uma ferida irregular e aberta logo abaixo de suas costelas. Parecia o trabalho das garras de um renegado, profundo, sujo e sangrando profusamente. Chame Gideon, Cormac resmungou, seus olhos apertados, seu rosto pálido sob a barba pesada. Chame o curandeiro. O curandeiro está na ala inferior. Maeve disse rapidamente, pressionando as mãos diretamente sobre as dele para aplicar pressão na ferida. A umidade quente e pegajosa cobriu seus dedos instantaneamente. Você está perdendo muito sangue para esperar que ele suba 200 degraus. Faça o que eu mando, ele rosnou, uma tentativa fraca e falha de um comando alfa. Cale a boca, Maeve retrucou. Os olhos de Cormac se abriram. O choque se registrou em suas íris cinza ardósia. Ninguém mandava o rei da fortaleza de ferro calar a boca. Segure sua mão aqui. Pressione com força. Ela ordenou, ignorando o olhar dele. Ela agarrou a mão calejada dele e a forçou profundamente na ferida. Ele sibilou de dor. Maeve se levantou de um salto e correu para a lareira. Ela pegou o pesado atiçador de ferro e o enfiou fundo nas brasas mais quentes. Então ela correu para a bacia de lavar, pegando uma toalha de linho e a pequena bolsa de couro com suprimentos de costura que Ana havia deixado para ela. Ela encontrou uma agulha grossa e curva e um carretel de linho fervida. Ela correu de volta para ele, escorregando no assoalho ensanguentado. Ela derramou a água gelada do jarro diretamente sobre a ferida para limpar o fluxo de sangue. Cormac rugiu, suas costas se arqueando do chão. Fique quieto, ela disse, sua voz desprovida de pânico. Era a voz de uma mulher que viu sua mãe morrer de febre, que abateu o último cavalo manco para alimentar suas irmãs. Era pragmatismo frio. Ela enfiou a agulha com dedos trêmulos e escorregadios de sangue. Isso vai ser pior que as garras. Faça, ele disse com os dentes cerrados, sua mandíbula travada. Maeve não hesitou. Ela enfiou a agulha grossa através da pele muscular e resistente de seu abdômen. Cormac soltou um som gutural, suas mãos enormes se fechando em punhos, os nós dos dedos ficando brancos. Ela puxou a linha com força, fechando o pior do rasgo. Ela costurou com eficiência brutal. 6 suturas profundas, feias e funcionais. Quando a pele foi unida, ela o deixou por 3 segundos para pegar o atiçador de ferro do fogo. A ponta estava brilhando em um laranja opaco e raivoso. Morda isso, ela disse, empurrando o cabo de sua própria faca de caça em direção à sua boca. Ele a pegou entre os dentes. Maeve pressionou o ferro em brasa contra a costura da ferida. O cheiro de carne queimada instantaneamente encheu a pequena sala, espesso e nauseante. O corpo inteiro de Cormac convulsionou. Seus olhos rolaram para trás, mas ele não desmaiou. Ela afastou o ferro e o deixou cair na lareira de pedra. Ela desabou de volta sobre os calcanhares, seu peito arfando, suas mãos, sua camisola, o chão. Tudo estava coberto com o sangue dele. Por um longo tempo, o único som na sala era a respiração ofegante deles e o vento lá fora. Cormac cuspiu o cabo da faca no chão. Ele olhou para o seu lado. A ferida era feia, uma bagunça empolada e costurada, mas o sangramento havia parado. Ele olhou para Maeve. Ela estava ajoelhada em seu sangue, seu rosto pálido, seu cabelo escuro grudado na testa com suor. Ela parecia um açougueiro. Por quê? Cormac perguntou. Sua voz era um sussurro rouco. Você poderia ter me deixado sangrar. O contrato seria anulado. Você estaria livre. Maeve olhou para ele. Não havia calor em seus olhos. Livre para fazer o quê? Voltar para o refúgio dos carvalhos em uma nevasca. Se você morrer, Tain assume o posto de alfa. Tain me odeia. Ele me jogaria do muro mais alto antes que seu corpo esfriasse. Ela se levantou, caminhando até a bacia para esfregar o sangue de suas mãos.
Eu não o salvei por lealdade, meu rei. Eu o salvei porque minha sobrevivência está ligada à sua. Um rei morto não pode proteger meu povo. E um rei morto não pode me dar os filhos que comprarão minha liberdade. Cormarmac observou suas costas enquanto ela lavava as mãos. Ele deixou a cabeça cair para trás contra o chão de pedra fria. Uma percepção lenta e sombria se instalou sobre ele. Ele havia comprado uma ômega para ser um receptáculo. Ele havia acidentalmente comprado uma sobrevivente. Venha aqui, ele comandou suavemente. Maeve se virou. Ela voltou e ficou sobre ele. Cormarmac estendeu a mão. Ele não agarrou sua mandíbula desta vez. Ele pegou uma mão manchada de sangue na sua. Seu polegar roçou sobre os nós dos dedos dela. Ajude-me a ir para a cama, Maeve, ele disse. Foi a primeira vez que ele usou o nome dela desde o dia em que a comprou. O inverno avançou, um cerco congelado e implacável. Cormarmac se recuperou lentamente. Por 2 semanas as visitas noturnas cessaram. Ele dormia na cama, febril e inquieto, enquanto Maeve dormia na cadeira pesada perto da lareira, mantendo as chamas vivas e trocando seus curativos. Eles não falaram sobre a noite em que ela o costurou. Eles não falaram muito sobre nada. Mas uma mudança havia ocorrido. Quando Cormarmac finalmente estava forte o suficiente para ficar em pé e prender suas placas de ferro de volta ao peito, a dinâmica no grande salão havia se alterado sutilmente. Ele não mais apontava para a extremidade da mesa. Quando ela entrava, ele simplesmente olhava para a cadeira pesada diretamente à sua direita. Ela se sentava ao lado dele. Ele ainda não a defendia dos olhares zombeteiros e disfarçados da alcateia, mas garantia que seu prato estivesse cheio com os melhores cortes de carne. Não era afeto, era uma marcação territorial. Ela havia provado sua utilidade. Então veio o período de sangramento. Chegou em uma terça-feira, marcado por uma dor surda e familiar na parte inferior das costas de Maeve. Quando ela foi ao banheiro naquela manhã, a evidência era inegável. Vermelho vivo e condenatório na camisa de linho. Ela ficou olhando para aquilo por um longo tempo. O frio do chão de pedra subiu por seus pés descalços, gelando sua medula. Ela havia falhado. O primeiro mês do contrato, o primeiro ciclo de esperança para a alcateia moribunda. Se fora desperdiçado. Maeve lavou o linho ela mesma na bacia gelada, suas mãos ficando dormentes, mas a água ficou rosada, e ela sabia que não podia esconder. Ana conhecia os ritmos das mulheres. A chefe da equipe doméstica estava esperando no quarto quando Maeve saiu do banheiro. Ana deu uma olhada no rosto pálido de Maeve e no pacote úmido em suas mãos. A mulher mais velha suspirou. Não foi um suspiro de simpatia. Foi o som pesado de um livro-razão sendo equilibrado no negativo. Vou buscar os panos, Ana disse secamente. E informarei o rei. Eu o informarei, Maeve disse, sua voz tensa. É meu dever relatar o estado da casa, Ana respondeu, já se virando para a porta. E no momento, a casa permanece vazia. Ao meio-dia, os sussurros haviam começado. As notícias na Fortaleza de Ferro viajavam mais rápido que o cheiro de sangue no vento. Enquanto Maeve caminhava pelos corredores até os depósitos de grãos, as conversas paravam abruptamente. As mulheres desviavam o olhar. Os homens encaravam com hostilidade aberta. Estéril. Ela ouviu a palavra ser sibilada das sombras de uma escadaria. Lixo do refúgio dos carvalhos. Um poço seco. Ela manteve as costas retas. Ela contou os sacos de aveia. Ela verificou os barris de sal. Ela não os deixou ver suas mãos tremerem. Naquela noite, a tensão no quarto do rei era sufocante. Cormarmac estava perto da janela, olhando para a nevasca negra e uivante. Ele usava sua pesada pele de urso, seus ombros largos e tensos. Ele não havia dito uma palavra desde que ela entrou. Maeve sentou-se à pequena mesa de madeira, olhando para suas mãos descruzadas. Beatrice me visitou na Arsenal hoje. Cormarmac finalmente falou. Sua voz era um rugido baixo e perigoso, vibrando na pedra. Ele não se virou. Ela me disse que os anciãos estão preocupados. Eles dizem que as mulheres do refúgio dos carvalhos são notórias por terem úteros fracos. Eles dizem que troquei boa prata por um receptáculo quebrado. Eu não estou quebrada, Maeve disse. Sua voz vacilou por uma fração, mas ela a controlou instantaneamente. Cormarmac se virou. Seus olhos de ardósia estavam escuros, tempestuosos. Então por que você sangra, Maeve? Era uma pergunta injusta.
Era uma impossibilidade biológica exigir uma resposta para isso. Mas eles não estavam lidando com justiça. Eles estavam lidando com sobrevivência. Maeve se levantou. Ela empurrou a cadeira para trás. A madeira raspou ruidosamente. Porque sou humana. Porque meu corpo está se recuperando de 3 anos de fome. Porque uma semente não cria raízes em solo congelado da noite para o dia. Ela caminhou em direção a ele, parando a alguns metros de distância. Ela se recusou a se encolher. Você comprou meu útero, Cormac. Você não comprou o direito de controlar o tempo. Foi apenas um ciclo. A alcateia não se importa com o tempo. Cormac deu um passo à frente, sua estrutura maciça se erguendo sobre ela. A ressonância alfa explodiu na sala, espessa e sufocante, fazendo seus joelhos fraquejarem. Eles se importam com sangue. Eles se importam com força. A cada dia que você não carrega meu filho, eles olham para mim e veem fraqueza. Eles veem um rei que foi enganado por uma alcateia moribunda. Então deixe que olhem, Maeve gritou. Foi a primeira vez que ela levantou a voz na Fortaleza de Ferro. O som chocou a ambos. Deixe que olhem para mim. Deixe que me chamem de estéril. Deixe que sussurrem. Eu não me importo com sua alcateia, Cormac. Eu me importo com minhas irmãs no refúgio dos carvalhos que estão comendo casca de árvore para sobreviver, enquanto eu me empanturro com seu porco salgado. Você quer um herdeiro? Cumpra seu dever. Mas não espere que meu corpo obedeça a seus comandos, como um de seus soldados. Ela ficou ali, respirando pesadamente, seu peito subindo e descendo. Ela esperava que ele a golpeasse. Ela havia desafiado um rei alfa em seu próprio covil. Cormac olhou para ela. A fúria em seus olhos era crua, mas por baixo dela havia algo mais. Um fascínio estranho e distorcido. As mulheres da Fortaleza de Ferro se submetiam. Elas curvavam a cabeça. Esta ômega meio faminta da lama do refúgio dos carvalhos estava de igual para igual com ele, exigindo que ele aceitasse o fracasso. Lentamente, o pesado e opressivo cheiro alfa na sala recuou. Cormac estendeu a mão. Ele agarrou seus braços. Seu aperto era firme, pesado, mas ele não a sacudiu. Ele a puxou um pouco mais para perto. Você tem um fogo dentro de você, Maeve, ele murmurou, sua voz caindo para um sussurro rouco. Pensei que ele havia se extinguido no dia em que seu pai a vendeu. Eu estava errado. Ele olhou para os lábios dela, depois de volta para os olhos dela. Os anciãos querem que eu a expulse, que exija minha prata de volta e tome uma companheira mais forte dos clãs do sul. O coração de Maeve parou. Se ele a expulsasse, o refúgio dos carvalhos seria massacrado. Os lobos renegados se moveriam no momento em que o Tratado da Fortaleza de Ferro fosse anulado. O pânico, puro e ofuscante, finalmente quebrou sua fachada gelada. Você assinou um tratado? Ela sussurrou, suas mãos subindo para agarrar seus pulsos. Você jurou. Eu jurei proteger o sangue da mulher que carrega meus herdeiros. Cormac corrigiu suavemente. Ele entrou no espaço dela, seu peito colado ao dela. O calor dele era avassalador. Você não está carregando meus herdeiros. Tecnicamente não devo nada ao seu pai. Uma lágrima escapou, rolando quente pela pálpebra inferior de Maeve. Ela se odiou por isso. Ela o odiou por forçá-la a sair. Por favor. O polegar de Cormac se moveu, pegando a lágrima antes que ela alcançasse sua mandíbula. Eu disse a Beatrice que não, Cormac disse, seus olhos fixos nos dela, intensos e inflexíveis. Maeve piscou. O quê? Porque Cormac disse, seu aperto se intensificando levemente em seus braços, puxando-a contra sua estrutura sólida. Você é minha. Eu paguei por você. Eu sangrei por você neste chão. O contrato era para uma ômega do refúgio dos carvalhos, e não vou deixar uma velha cega ou um bando de tolos impacientes ditar o que eu faço com o que me pertence. Ele se inclinou, sua boca roçando a concha de sua orelha. Nós vamos tentar de novo esta noite, Maeve, e amanhã à noite, e todas as noites até que a neve derreta. Você vai me dar um filho. Não porque a alcateia exige, mas porque eu exijo. Você entende? Não era um pedido de submissão. Era uma declaração de posse, absoluta e aterrorizante. Sim. Maeve sussurrou na lã áspera de sua túnica. Cormac soltou seus braços e deu um passo para trás. A vulnerabilidade se foi, substituída instantaneamente pelo rei frio e calculista. Bom,
Diga a Ana para preparar um banho. Você cheira a cobre e medo. Voltarei à meia-noite. Ele se virou e saiu da sala, deixando Maeve sozinha na câmara de pedra fria. O jogo havia mudado. Ela não era mais apenas um receptáculo para o futuro da alcateia. Ela havia se tornado algo muito mais perigoso. Ela havia se tornado a obsessão pessoal de Cormac. O inverno acabou no final de abril, não com a luz do sol, mas com um degelo violento e lamacento. A neve nas montanhas virou lama, descendo pelos penhascos e enchendo o pátio da Fortaleza de Ferro com uma lama gelada até os tornozelos. Foi nesta estação cinzenta e saturada que os vestidos de Maeve finalmente pararam de servir. O primeiro sinal não foi o ciclo atrasado. Foi a náusea, o cheiro de porco assado, um alimento básico que a manteve viva durante os meses de congelamento, de repente cheirava a podridão. Ela vomitou silenciosamente na bacia por uma semana antes que Ana notasse o inchaço em seus seios e a qualidade pálida e translúcida de sua pele. Ana não sorriu. Ela simplesmente pressionou uma mão firme e calejada contra o baixo ventre de Maeve, acenou uma vez e saiu da sala. A notícia não trouxe alegria ao grande salão. Trouxe uma tensão sufocante e paranoica. A reação de Cormac não foi a de um pai orgulhoso. Ele não se gabou. Quando ele olhou para ela do outro lado da mesa principal, seus olhos de ardósia estavam escuros e calculistas, examinando a sala em busca de ameaças. Ele dobrou a guarda em seu quarto. Ele ordenou que Gideon provasse sua comida antes que saísse das cozinhas. Ele era um homem que havia garantido um bem valioso e sabia exatamente quantos ladrões viviam em sua própria casa. Eles sentem o cheiro. Beatrice resmungou uma manhã. A anciã cega sentou-se ao lado de Maeve na mesa principal, seus olhos leitosos fixos na parede de pedra. O sangue muda quando uma loba carrega o filhote de um alfa. O ar ao seu redor está espesso com isso. Torna os machos inferiores agressivos. Maeve mastigou um pedaço de pão seco. Seu estômago revirou, mas ela o forçou para baixo. Se eles forem agressivos, o rei os matará. O rei não pode vigiar todas as sombras, Beatrice disse, rasgando sua própria comida. Tain é jovem. Ele é estúpido. Ele acha que se o filhote morrer no útero, o rei finalmente a expulsará. Ele acha que o sangue antigo deve ser mantido puro. Meu sangue é puro, Maeve disse, sua voz dura. Apenas está faminto. Sangue faminto. Sangue rico. Pouco importa para uma faca no escuro. Beatrice virou a cabeça, a pele solta de seu pescoço se movendo como pergaminho seco. Durma com um olho aberto. Refúgio dos carvalhos. Naquela noite, Maeve contou a Cormac. Ele estava lubrificando sua espada larga perto do fogo. Ele ouviu em silêncio enquanto ela relatava o aviso de Beatrice. Ele não parou o movimento rítmico e hipnótico do pano de óleo sobre o aço. Quando ela terminou, ele pousou a lâmina. O metal soou surdamente contra a lareira de pedra. Thine fará seu movimento em breve, Cormac disse. Ele caminhou até a cama e sentou-se pesadamente na beirada, tirando as botas. Os renegados do sul cruzaram o rio. Eles queimaram uma aldeia na fronteira há 2 dias. Devo partir amanhã para massacrá-los. Não posso adiar. O pânico, frio e agudo, disparou no peito de Maeve. Você vai me deixar aqui agora. Cormac olhou para cima. A luz do fogo atingiu a cicatriz irregular em sua mandíbula. Estou deixando Gideon com 30 homens. Eles têm ordens para matar qualquer um que pise neste andar sem meu selo. Ele se levantou, fechando a distância entre eles. Ele estendeu a mão, sua mão grande e áspera pousando sobre sua barriga ligeiramente arredondada. O calor de sua palma penetrou na lã grossa de seu vestido. Foi um toque ferozmente possessivo. Eu te comprei para proteger esta fortaleza, Maeve, ele murmurou. Sua voz uma vibração baixa que se instalou em seus ossos. Eu não te comprei para te esconder. Se Tain agir contra você, ele se expõe como um traidor. Preciso que ele se exponha para que eu possa tomar sua cabeça legalmente. Maeve olhou para ele. A pura brutalidade pragmática daquilo roubou seu fôlego. Você está me usando como isca. Você é minha rainha em tudo, menos no nome. Cormac corrigiu, seu aperto se intensificando apenas uma fração em sua cintura. Iscas são feitas para serem comidas. Você é feita para sobreviver. Use o atiçador de fogo. Use a faca que deixei na gaveta. Se Tain entrar por aquela porta, você corta a garganta dele e espera que eu volte. Entendeu? Ele não a estava confortando.
Ele estava lhe dando um comando de campo de batalha. E na lógica distorcida e violenta da Fortaleza de Ferro, era a coisa mais próxima de confiança que ele poderia oferecer. Eu entendo, ela disse. Cormac Mac partiu ao amanhecer com 60 homens. O pátio estava barulhento com o bufar dos cavalos de guerra e o tilintar do ferro. Maeve observava da janela estreita de seu quarto. Cormac Mac não olhou para trás. Ele simplesmente incitou seu enorme corcel para a frente, desaparecendo na espessa névoa da manhã. Por 3 dias, a fortaleza ficou em silêncio, um silêncio tenso de espera. Gideon ficou do lado de fora de sua porta. Ele era uma rocha, imóvel e fortemente armado. Ana trazia suas refeições, deslizando para dentro do quarto como um fantasma cinzento e saindo com a mesma rapidez. Maeve não dormiu. Ela andava pelo chão, o pesado atiçador de ferro apoiado na mesa, a faca de caça enfiada nas dobras de lã de seu cinto. Na quarta noite, o vento uivou descendo dos picos, sacudindo a pesada porta de carvalho em sua moldura. À meia-noite, um baque abafado soou do corredor. Maeve congelou. Ela estava sentada na cadeira pesada perto do fogo. As chamas estavam baixas, lançando sombras longas e frenéticas. Outro som. O tilintar pesado de cota de malha, batendo no chão de pedra. Um suspiro baixo e sufocado. Gideon. Maeve se levantou. Seu coração martelava contra suas costelas, mas suas mãos estavam completamente firmes. O terror havia se esgotado nos últimos 3 dias. Agora havia apenas o instinto frio e duro das terras do norte. Ela pegou o atiçador de ferro. Ela se moveu para o lado da porta, pressionando as costas contra a parede de pedra. O pesado trinco de ferro lentamente se abriu. A porta se abriu para dentro, gemendo suavemente em suas dobradiças. Um homem entrou na penumbra. Era Tain. Ele segurava uma lâmina curta e de aparência cruel em sua mão direita. Ela pingava sangue espesso e escuro no assoalho. Ele olhou para a cama vazia. Ele olhou para a cadeira vazia. Um sorriso cruel e triunfante se espalhou por seu rosto. Saia, refúgio dos carvalhos. Tain zombou suavemente, entrando totalmente no quarto. O rei está há 2 dias de cavalgada ao sul. Gideon está sangrando até a morte no corredor. Somos só você, eu e aquele filhote vira-lata em sua barriga. Maeve não falou. Ela não respirou. Tain deu outro passo em direção à cama, virando as costas para a parede onde ela se escondia. Vai parecer um aborto espontâneo, uma tragédia. A ômega era fraca demais. O rei vai lamentar. Ele vai beber. E então ele vai procurar uma companheira de verdade. Maeve saiu das sombras. Ela não hesitou. Ela não gritou um grito de guerra. Ela ergueu o pesado atiçador de ferro com as 2 mãos e o balançou com toda a força que seu corpo desnutrido e grávido poderia gerar. O ferro atingiu a parte de trás do joelho de Tain com um estalo doentio. Tain rugiu de agonia, sua perna cedendo instantaneamente. Ele caiu no assoalho, sua espada tilintando na escuridão. Ele se arrastou, tentando se virar, seu rosto contorcido de raiva e choque. Sua vadia! Ele rosnou, avançando com as mãos nuas. Maeve não recuou. Enquanto ele se levantava, ela desceu o atiçador novamente, desta vez mirando mais alto. O ferro pesado esmagou sua clavícula. Ele caiu de volta no chão, ofegante, seu braço esquerdo pendendo inutilmente. Ele era um alfa. Mesmo ferido, sua força era aterrorizante. Ele chutou com sua bota pesada, atingindo Maeve na canela. Ela tropeçou para trás, derrubando o atiçador. Tain se ergueu com o braço bom. Sangue escorria de sua boca. Seus olhos brilhavam com um âmbar furioso e predatório. Eu vou arrancar sua garganta. Maeve se arrastou para trás, sua mão mergulhando nas dobras de seu vestido. Tain avançou. Ele agarrou a frente do vestido dela, puxando-a em sua direção. Seu hálito cheirava a cerveja velha e sangue. Maeve puxou a faca de caça de Cormac Mac de seu cinto. Enquanto Tain avançava com seu peso para prendê-la, Maeve cravou a lâmina para cima, afundando-a profundamente na carne macia e desprotegida. Logo abaixo de suas costelas, Tain congelou. A luz âmbar em seus olhos piscou, depois morreu, retornando a um marrom humano opaco. Ele olhou para o cabo da faca saindo de seu estômago. Ele olhou para Maeve. O rei. Ele engasgou, sangue borbulhando em seus lábios. Ele vai. O rei me ordenou que esperasse por ele. Maeve sussurrou, suas mãos cobertas de sangue,
seu rosto a centímetros do dele. E eu sou uma esposa muito obediente, ela torceu a lâmina. Tyne soltou um suspiro úmido e ruidoso e caiu de lado, seu corpo pesado batendo no chão, com um baque final e sem vida. Maeve ficou sentada ali por um longo tempo. Ela puxou os joelhos para o peito, pressionando as mãos ensanguentadas contra o estômago. Sua respiração vinha em soluços irregulares e rasgados. Ela não estava chorando por Tyne. Ela estava chorando porque percebeu no silêncio escuro e sangrento do quarto que pertencia à fortaleza de ferro. Ela havia aprendido a língua deles. Cormac retornou 2 dias depois. O pátio estava silencioso. A lama estava manchada com o sangue dos co-conspiradores do traidor. Gideon havia sobrevivido, embora por pouco, tendo levado uma facada na barriga antes que Tyne o contornasse. Os guardas leais a Tyne foram reunidos pela facção de Beatrice. A velha respeitava o poder acima de tudo, e a sobrevivência brutal de Maeve havia encerrado o debate sobre seu valor. Cormac não foi ao grande salão para ouvir os relatórios. Ele foi direto para seu quarto. Ele abriu a pesada porta de carvalho. A mancha de sangue no assoalho havia sido esfregada, mas a madeira ainda estava escura. Maeve estava sentada perto do fogo. Ela parecia exausta, seu rosto pálido, as olheiras escuras contrastando com sua pele. Ela usava um vestido cinza limpo, mas segurava a pesada faca de caça ensanguentada de Cormac em seu colo. Cormac atravessou a sala em 3 passos largos. Ele caiu de joelhos diante dela. O rei alfa da Fortaleza de Ferro, um homem que não se curvava a ninguém, ajoelhou-se nas cinzas de sua própria lareira. Ele não perguntou se ela estava ferida. Ele pegou a faca de seu colo e a jogou de lado. Ele envolveu seus braços maciços em volta da cintura dela, enterrando o rosto na lã macia que cobria seu estômago. Ele a inspirou. O cheiro de medo havia sumido. Ela cheirava apenas a fumaça, ferro e o cheiro agudo e inegável de seu filho ainda não nascido. Eles me contaram, Cormac resmungou, sua voz vibrando contra a barriga dela. Eles me disseram que você o massacrou. Ele veio pelo filhote, Maeve disse simplesmente. Sua mão lentamente desceu. Seus dedos se emaranhando em seu cabelo grosso e escuro. Foi a primeira vez que ela o tocou puramente por conforto. Eu fiz o que você me disse para fazer. Cormac levantou a cabeça. Seus olhos de ardósia estavam completamente negros. Eu nunca deveria ter te deixado. Se não tivesse, Tyne ainda seria uma sombra atrás de você. Maeve respondeu, sua voz firme. Agora ele é comida para os corvos, e a alcateia sabe que o receptáculo do refúgio dos carvalhos tem dentes. Cormac soltou um som baixo e áspero que era meio risada, meio rosnado. Ele se levantou, puxando-a com ele. Ele a envolveu em seus braços, pressionando suas costas contra seu peito sólido. Você não é um receptáculo, Maeve. Ele sussurrou em seu cabelo. Você é o ferro em minhas muralhas. Meses se passaram. O verão foi breve e quente, queimando a lama e substituindo-a por terra dura e rachada. A tensão na alcateia evaporou. Beatrice tratava Maeve não com calor, mas com uma deferência cansada e respeitosa. Ninguém questionava a companheira do rei. No final de outubro, quando a primeira geada endureceu o chão, o contrato venceu. O trabalho de parto foi brutal, durando uma noite longa e agonizante. Cormac não andou de um lado para o outro no corredor como os reis antes dele. Ele ficou no quarto. Ele segurou a mão dela enquanto ela gritava, seus próprios nós dos dedos tão brancos quanto seu rosto, pálido com uma impotência aterrorizante que ele nunca conhecera em um campo de batalha. Pouco antes do amanhecer, os choros de um recém-nascido quebraram o silêncio pesado do quarto. Ana limpou a criança e a enrolou em uma pele de lobo grossa. Ela se virou para a cama, seu rosto severo se abrindo em um raro sorriso genuíno. Um filho, meu rei, um filho forte e barulhento. Ela entregou o pacote a Maeve olhou para o rosto vermelho e choroso. Ele tinha seu cabelo escuro, mas seus olhos, piscando contra a luz do fogo, já eram de um cinza ardósia profundo e familiar. Ela sentiu um amor feroz e aterrorizante subir por sua garganta. Isso não era um refém. Isso era seu sangue. Cormac sentou-se na beirada da cama. Ele estendeu seu dedo enorme e com cicatrizes, acariciando a bochecha impossivelmente macia do bebê. Ele olhou do menino para Maeve. O contrato? Cormac disse baixinho, sua voz embargada. Dizia 2 filhos, mas um garante a linhagem. Os anciãos estão satisfeitos. Maeve olhou para ele.
Ela estava exausta, encharcada de suor e com uma dor imensa, mas sua mente estava perfeitamente clara. Eu me lembro do contrato, Cormac, ela disse. Dê-me 2 herdeiros homens, e você pode viver o resto de seus dias na ala leste, intocada e rica. A mandíbula de Cormac se contraiu. Ele puxou a mão de volta lentamente. O rei Alfa, que não temia nenhum exército, de repente parecia apavorado. Se esse é o seu desejo, farei com que a ala leste seja preparada. Você não terá falta de nada. A alcateia de seu pai receberá grãos por uma década. Maeve o observou. Ela viu o estremecimento em seus olhos. Ela viu o homem que se ajoelhou no sangue no assoalho para inspirar seu cheiro. A ala leste é fria, Maeve disse, sua voz um sussurro áspero. E a cama é grande demais para uma pessoa. Cormac congelou. Maeve mudou o bebê para um braço e estendeu o outro. Ela pegou a borda da túnica áspera de Cormac e o puxou para a frente. Seu corpo é meu até que eu tenha meus filhos. Ela citou de volta para ele, seus olhos ferozes e escuros. Você só me deu um, meu rei. O contrato não foi cumprido. Você ainda não está livre de mim. Cormac soltou um suspiro irregular. A tensão se quebrou, estilhaçando-se em um alívio profundo e avassalador. Ele se inclinou, pressionando a testa contra a dela. Ele não falou de amor. Eles eram lobos do norte. O amor era um luxo que não podiam pagar. Mas enquanto ele a beijava, forte, desesperado e inteiramente dela, ambos sabiam a verdade. O Tratado das Cinzas estava morto. Eles estavam ligados por sangue e ferro agora, e nenhum deles jamais deixaria o outro ir. E foi assim que a Ômega do Refúgio dos Carvalhos quebrou o rei Alfa da Fortaleza de Ferro, não com submissão, mas com dentes, ferro e uma inegável vontade de sobreviver. Maeve não apenas cumpriu um contrato brutal. Ela reescreveu as regras da Alcateia e reivindicou o rei como seu. Se você amou este mergulho intenso e sombrio em um romance medieval mais escuro, deixe o seu like agora mesmo. Quer ver mais histórias onde a Ômega revida? Me diga nos comentários abaixo. Não se esqueça de compartilhar este vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para nunca perder um conto de sangue, sobrevivência e devoção feroz.